ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Franciana e hoje vou trazer mais um pouquinho de ciência para vocês. Vamos relembrar os materiais que você precisa para essa aula? Então anotem lá. O seu caderno ou a folha de papel, tá? Para você fazer as anotações da aula. O seu lápis de escrever, lápis de cor, a sua borracha e o seu apontador. Meu material já está todo aqui na minha mesa. Pessoal, a folha ou o caderno de vocês vai ficar desse formato aqui hoje, tá? A data, pergunta a data para um adulto, tá? Pula uma linha, aula 19, tracinho ciências, pula mais uma linha e escreve partes das plantas, 2 pontos, raiz, tá? Que é o assunto que a gente vai estar estudando hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês.
E aí, pessoal, anotaram? Tá bem bonito o caderno de vocês? Vamos relembrar a aula passada? Vamos relembrar tudo que a gente já estudou aí nas outras aulas. Então, vocês já perceberam, né, que estão aqui comigo os nossos terrários, tá? Então, já fazem algumas semanas aí que a gente montou esse terrário. Lembrando, gente, que quem quisesse podia fazer o seu terrário ou só acompanhava aqui o que a professora trouxe, tá? Então, observem, gente. Então, o terrário número 1, lembrando que esse aqui ficou em contato com a luz. E o terrário número 2, que esse aqui ficou sem contato com a luz. Lembram disso, né? Então, tá. Então, vamos ver como que eles ficaram, gente. Olha lá. Olha a diferença, gente. Olha lá, observe o terrário número 1, como que ele está. E olha lá o terrário número 2, gente. Olha como estão diferentes. Ó, o professor vai virar um pouquinho aqui para vocês olharem. Tá? Então, quem conseguiu fazer essa experiência na sua casa, é bem legal, tá? Mas quem não conseguiu, não tem problema, é só acompanhar aqui o que a professora trouxe. Tá? Então, a professora montou e fiquei cuidando lá na minha casa, tá? Lembrando, gente, que eu fechei, tá, o terrário naquela aula, eu não abri mais, tá? Eu não coloquei mais água, tá? Só um eu deixei em contato com a luz do sol e o outro sem contato com a luz do sol, tá? Eles estão lacradinhos desde aquela aula. Observaram o que aconteceu? Então, vamos pensar um pouquinho. Quais diferenças você notou nas duas garrafas? Elas estão bem diferentes, né? Vamos dizer que as duas estão iguais, elas são bem diferentes. E quais diferenças você notou? No interior das duas garrafas se manteve úmido, gente? Quem observou na sua casa ou quem observa aqui o da professora? Será que os dois estão úmidos? O que ocorreu com a planta, gente, da garrafa número 2? Olha lá, hein? Cadê aquela planta? Lembrando que eu não abri, gente, não foi eu que tirei essa plantinha que estava ali dentro, tá? Isso aqui tá lacradinho. E aí, gente, o que pode acontecer com uma planta se ela não receber alguns dos componentes essenciais para a sua sobrevivência? Então, nesse experimento aqui, uma delas ficou sem contato com a luz do sol. E aí, o que pode acontecer com ela? Vocês perceberam, gente? Perceberam o quanto é importante que ela receba os componentes necessários? E esse desenho aqui? Olha lá, gente, procura lá nas aulas antigas. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um desenho? Quando eu fiz esse terrário, eu pedi para vocês desenharem. Como que vocês iriam imaginar que estariam essas garrafas em um mês? Olha, gente, passou quase um mês. Tá parecido com o desenho que você fez? Observem lá, hein? Peguem lá o caderno de vocês e observem. A professora vai dar um tempinho para vocês.
Ficou parecido? Viu? Quanta coisa importante que a gente aprende quando a gente faz um experimento. Lembra que a gente está fazendo um outro experimento? Eu trouxe aqui também, hein? Tá? A gente está verificando se as plantas realmente são seres vivos. Eu pedi para vocês plantarem, gente, 2 potinhos de feijão, tá? Um deixar dentro de uma caixa e o outro fora da caixa, tá? Pedi para vocês, gente, acompanharem o crescimento desses feijões. Então, lembrando que esse da caixa, gente, você abre, olha e fecha de novo, tá? Ela não pode ficar em muito contato com a luz. E esse aqui fica o tempo todo fora da caixa, tá? Daí você vai acompanhando, gente, como que está ocorrendo ali o crescimento. Eu vou mostrar o meu aqui para vocês, ó. Tá? Então, você vai acompanhando ali aos pouquinhos como que está acontecendo o crescimento desses dois potinhos de feijão, tá? Se um tá recebendo mais luz, um tá crescendo mais rápido, outro mais devagar, tá? Então, você vai acompanhando ali. Se não fez, vai acompanhando só o que a professora trouxe, tá? Então, toda aula eu vou trazendo aqui pra gente acompanhar. Quando eu pedi para vocês fazerem esse experimento, eu pedi para vocês também observarem o que as plantas comem. Lembram disso? Pedi para vocês anotarem aqui, né? Se estava diminuindo a quantidade de terra, se a planta come terra. Porém, na aula passada eu contei para vocês que isso não acontece, né? A planta ela não come terra, gente. A planta a gente chama de seres produtores, porque elas produzem o próprio alimento. Olha que interessante, tá? Então, esse processo é chamado fotossíntese. Eu sei que é um nome complicado, eu sei que é um nome difícil, tá, gente? Mas vocês precisam aprender, tá? Porque mais pra frente vocês vão escutar várias outras vezes essa palavra. Para ela conseguir fazer a fotossíntese, gente, ela precisa de gás carbônico que tem no ambiente, ela precisa de água e precisa da energia do sol. Tá? Daí com isso ela consegue produzir o próprio alimento. Lembram do terrário? Por que será que a plantinha ali que estava no terrário número 2 morreu? Né? Ela não estava em contato com a luz do sol. Agora vocês entenderam o que aconteceu. As plantas, gente, elas possuem características diferentes, tá? Então vocês já devem ter observado isso. Devido a essas diferenças de características, os cientistas que são chamados de botânico organizaram as plantas em grupos diferentes, tá? Então a gente está relembrando a aula passada. Eu expliquei para vocês, primeiro, o grupo dos musgos, que são plantas bem pequenininhas e bem simples, tá? Trouxe até um aqui para vocês observarem. O grupo das samambaias, que são plantas mais simples, porém elas são maiores, tá? Elas possuem raiz, possuem caule, folhas, tá? Só que elas não possuem flores, nem frutos e nem sementes. Mostrei para vocês também o xaxim, né? Que é um exemplo desse grupo de plantas, tá? E é muito antigo, né? Ele vive desde a época dos dinossauros. Mostrei o grupo das plantas com sementes, mas sem frutos, como exemplo, né? A nossa araucária e também o pinus. A araucária, que é o símbolo, né, do Paraná, que vocês provavelmente já devem ter visto alguma. Nós estamos, né, na metade do ano, mês de junho, julho, é a época do pinhão. Eu gosto bastante de pinhão, espero que vocês também. E também, gente, por último, né, o grupo das plantas superiores, tá? Que são aquelas que a gente chama de plantas completas, porque elas possuem raiz, caule, folhas, frutos e flores e sementes. Para encerrar a aula, gente, eu apresentei para vocês essa obra de arte, tá? Do Giuseppe Archimboldo. E eu pedi para vocês brincarem um pouquinho, né, de ser artista e criarem ali uma obra de arte parecida com a do Archimboldo, tá? Usando folhas, frutas, sementes, legumes, aquilo que você encontrasse na sua casa. Então você tinha que desenhar, né, algum corpo, né, de uma pessoa, partes do corpo humano, usando ali flores, frutos, sementes. E por último também pedi para vocês, gente, pesquisarem aí com a sua família plantas, né, com algumas características. Então plantas que a gente usa como chá, plantas que a gente usa como tempero,
plantas tóxicas, plantas que a gente usa na alimentação e plantas que a gente usa na ornamentação. Então eu espero que vocês tenham feito essa pesquisa e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre plantas com a sua família. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma música, tá? Essa música é da cantora Bia Bedran. Então fica, né, como dica para vocês pesquisarem e aprenderem a cantar essa música. Essa música se chama Dona Árvore, tá? E ela fala assim, ó: tronco, folhas, galhos, tem fruto e flores e raiz. Dona Árvore vai bem e é muito feliz. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho e não vou cair. Então observem, gente, essa música, esse trechinho dessa música. Sobre o que ela tá falando? Então o trecho ali, né, o título da música já deixa claro, né? Está falando ali de uma árvore, tá? Mas observem tudo que ela tá falando ali nessa música, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trechinho. Então pensem lá, gente. Sobre o que é a música? Como eu comentei com vocês ali no título, né, já tá dizendo sobre o que é. Quais as partes de uma planta, árvore, são citadas na música? Vocês prestaram atenção? De quais partes da planta? Além das partes da planta que são citadas na música, quais partes faltam para a planta estar completa? Quais será? Será que está faltando alguma coisa? Será que ela está completa? Qual outro nome, gente, dado para tronco? Vocês já ouviram falar em tronco da árvore? Você sabia que existe outro nome que é dado para tronco? Você conhece esse outro nome? Pensa aí um pouquinho. Os galhos fazem parte da planta? De que parte da planta? De qual parte da planta os galhos fazem parte? Porque na música também fala de galhos. Pensaram aí um pouquinho? Então eu vou apresentar para vocês, gente, as partes da planta. Então a planta, gente, uma planta completa, tem essas partes aqui, tá? Então ela possui flores, folhas, frutos, caule, raiz e sementes. Lembraram, gente? Que outra forma a gente pode chamar o tronco? Ele também pode ser chamado de caule, tá? Então essas são as partes da planta: flores, folhas, frutos, raiz, caule, sementes. Nós, gente, durante as nossas aulas de ciências, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas partes, tá? Então, cada aula vocês vão aprender um pouquinho sobre essas partes, tá? E o quanto elas são importantes para os seres humanos. Hoje, na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a raiz, tá? Então, lembra lá quando vocês escreveram no caderninho de vocês? Partes da planta, raiz. Então, a gente vai começar a falar sobre a raiz, tá? Então, qual que é a função da raiz, gente? É a parte da planta que absorve água e sais minerais e transporta essas substâncias até o caule. Em muitas espécies, a raiz fixa a planta no solo. Então, além, gente, da raiz absorver a água e sais minerais do solo, ela também é responsável por fixar a planta no solo, tá? Ali, gente, eu coloquei de exemplo exemplo de raízes escoras, tá? Então, existem tipos diferentes de raízes. E eu já vou explicar cada uma delas para vocês, tá? Essa aqui, gente, então é a raiz do tipo escoras. Então, geralmente plantas muito grandes, tá? Árvores muito grandes que tem esse tipo de raiz, tá? Que prende bem ali a raiz no solo. Existem
também, gente, a raiz do tipo pivotante. Essa raiz, gente, ela tem uma parte principal, tá? Então, uma raiz principal e algumas raízes laterais, tá? Outro exemplo de raiz, esse tipo de raiz, gente, raiz pivotante, é bem comum, tá? Em árvore de café, feijão, árvores frutíferas como laranjeira, abacateiro, o ipê, lembra que a gente conversou sobre o ipê na aula passada, né? Que ela é flor símbolo. Próximo tipo de raiz, gente, é a raiz fasciculada. Tá? Então, observe que ela é diferente da raiz pivotante. Então, a raiz do tipo fasciculada, ela tem várias ramificações, tá? Ela é comum em milho, na grama, então quem já pegou ali a raiz da grama já observou que ela é assim, tá? Cebolinha, na cana, entre outras espécies também. Existem também, gente, as raízes respiratórias, tá? Essas raízes, né, ficam mergulhadas na água. Elas ficam geralmente, gente, em locais, né, em manguezais, que são locais que são pobres em oxigênio, tá? Então elas ajudam a captar o oxigênio do ambiente, tá? Então elas ficam, né, geralmente em locais, né, mergulhados ali, em locais onde tem lama, tá? Então é mais comum vocês encontrarem esse tipo de raiz em manguezais. Outro tipo, gente, de raiz é a raiz que a gente chama de estranguladoras, tá? Elas, de certa forma, gente, elas abraçam outro vegetal, tá? E acabam, né, levando até a morte essa outra planta, tá? Então, elas estrangulam essa árvore. Pessoal, quando a gente fala de árvore, é bem importante nós falarmos sobre ter bastante árvores na cidade, mas também é importante a gente comentar que as raízes das árvores acabam trazendo alguns problemas para as cidades, tá? Então, neste caso aqui, nessa foto que a professora trouxe, é um exemplo, então, de raiz que vocês observam que ela está, né, quebrando ali, né, a calçada. Elas podem quebrar a rua, encanamentos, dificultam a passagem das pessoas, principalmente de pessoas que necessitam, né, de cadeira de rodas e tudo mais. Então, quando, gente, é feito o planejamento de determinados parques, determinadas ruas, é importante escolher algumas espécies de árvores, tá? De preferência que seja a com a raiz pivotante, tá? Porque ela vai crescer somente para baixo, tá? Porque esse tipo de raiz, onde elas crescem para os lados, acaba dificultando ali o passeio das pessoas, tá? Então, é importante escolher o tipo de raiz correta para colocar nas cidades. Pessoal, falando em raízes, né? As raízes também fazem parte da nossa alimentação. Vocês sabiam disso? Então, alguns tipos de raízes também podem servir de alimento para nós, pois elas são ricas em amido. Elas têm outros nutrientes também, mas principalmente o amido. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo, gente, é a mandioca. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá, de mandioca, tá? Então, essa aqui é um tipo de raiz que a gente se alimenta, que é a mandioca. Então, para quem não conhece, essa aqui é a mandioca. E é bastante interessante, gente, que a mandioca, ela tem nomes diferentes em determinados locais do Brasil, tá? Então, dependendo do local que você nasceu, essa mesma planta recebe um nome diferente, tá? Então ela pode ser chamada de mandioca mansa, de macaxeira, e aqui na região de Curitiba também é chamada de aipim, tá? E a gente tá falando da mesma planta, tá, gente? Então, como eu falei, dependendo do local, vai ter um nome diferente. Por isso que, quando a gente vai estudar, gente, ciência, né? Dentro da botânica, as plantas, elas recebem o que a gente chama de nome científico, tá? Então, cada planta tem o seu nome científico. Por que isso, gente? Porque assim os botânicos conseguem, né, botânicos que moram, né, em países diferentes, conseguem se comunicar e estarem falando da mesma planta. Porque se a gente usar o nome comum,
vocês perceberam que em cada região a mesma planta acaba recebendo um nome diferente, tá? Então, por isso que é importante o nome científico, tanto para as plantas quanto para os animais. Outro exemplo, gente, de alimento. Batata doce, tá? Então, a batata doce que eu trouxe aqui também é uma raiz. Essa aqui é bem conhecida de vocês, que é a cenoura, tá? Então, a cenoura, ó, tem bem característica de ser uma raiz. Então, para quem já viu, ela tem algumas folhas aqui em cima, né? Tá? Então, essa aqui é uma cenoura. E também a beterraba, gente, tá? Então, a beterraba também tem aquelas folhagens, né, em cima. Eu não consegui trazer uma com as folhagens, tá, gente? Mas ela tem, tá? Algumas folhas aqui. Então, a beterraba também é um exemplo de raiz que a gente utiliza na nossa alimentação. Nós começamos a ter o cientista online, tá? Então, esses cientistas, eles gravam um vídeo contando um pouquinho da rotina deles, né? Do que eles fazem, do que eles estudam, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a história desses cientistas, tá? E a importância deles, né, para os estudos que a gente tem. Então, hoje eu vou trazer para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho do botânico, gente. Ele estuda as plantas. O nome dele é Renato Goldenberg, tá? E ele é da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, eu vou trazer o vídeo aqui dele para vocês acompanharem um pouquinho. Espero que vocês gostem. Oi, o meu nome é Renato e eu estou aqui para falar um pouco sobre botânica e botânicos para vocês. Antes de falar sobre o que o botânico faz, eu queria fazer uma pergunta. Vocês sabiam que o Brasil é o país do mundo que mais tem espécies de plantas? Pois é, isso tudo aqui que eu vou mostrar para vocês está relacionado então com espécies, né? E vocês sabem o que é uma espécie? Enfim, espécie no caso de plantas é quando várias plantinhas são parecidas entre si, elas são de uma espécie. Ou vários bichos são mais ou menos parecidos entre si, são outra espécie. Então, capivara. A capivara é uma espécie que com vários bichinhos, várias capivaras, formam uma espécie. Na araucária, que vocês conhecem a araucária. A araucária é uma espécie que tem várias plantas, vários indivíduos que vão ocorrer desde aqui de São Paulo, passando pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até na Argentina. Então, e como a gente sabe que o Brasil é o país que tem maior número de espécies de plantas no mundo? Como a gente sabe que no Brasil tem 41 mil espécies de planta? É aí que entra o botânico. O botânico é o carinha que vai lá no mato, lá no campo, para coletar a planta. Quando eu digo vai lá no mato, às vezes na floresta amazônica, às vezes é no campo, no topo de uma montanha, como por exemplo no Morro do Canal aqui em Piraquara. Depois que a gente coleta essa planta, a gente prensa elas e quando a gente, depois de prensada, depois de secas, a gente traz aqui no herbário. E eu vou mostrar para vocês então agora o herbário. Esse aqui é o herbário da Universidade Federal do Paraná. Então, é uma sala enorme, cheia desses armários, e nesses armários a gente tem esses pacotes cheios de cartolinas, cada cartolina com uma planta. Lá em cima, por exemplo, estão as araucárias angustifólias. Esse herbário ele tem, então, mais ou menos 100 mil plantas, 100 mil coletas. Então, entendam que a gente tem 100 mil coletas, mas o número de espécies é muito menor, porque, como eu disse para vocês, tem repetidos. Então, a gente tem mais ou menos 15 mil espécies de plantas aqui depositadas no nosso herbário. Todas elas organizadinhas, direitinho aí, né? Em ordem alfabética de família, depois ordem alfabética de gênero e ordem alfabética de espécie. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficam as plantinhas, as coletas no herbário. Esse aqui é um exemplo super interessante que eu queria mostrar para vocês de uma planta que foi coletada somente uma vez na história no mundo inteiro. É uma planta que eu coletei lá na Bahia, no interior da Bahia, e só tem essa planta amostrada no mundo inteiro. Outras plantas que eu queria mostrar para vocês são essas aqui. Esse é um exemplo de como a mesma espécie pode ser repetida. Essa planta aqui foi coletada em Londrina, essa planta aqui foi coletada no Parque do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, e essa foi coletada aqui em Guaratuba, aqui pertinho. É tudo a mesma espécie, então são todas pitangueiras. A gente tem então
através desses estudos, a gente pode dizer então que a gente sabe que as pitangueiras vão ocorrer desde o litoral do Paraná, até passando por Curitiba, até Londrina e até a Foz do Iguaçu, certo? Outra coisa interessante e importante é que a amostra do herbário ela vai permitir que a gente estude a planta, a gente consegue ver cor, forma, né, das folhas, das flores, dos frutos, e esse estudo então dessas plantas vai permitir que a gente dê um nome, a gente identifique a espécie a qual pertence cada uma dessas amostras. Então, para que serve o herbário? É interessante mostrar para vocês que cada uma das 41 mil espécies de plantas que ocorrem no Brasil tem pelo menos um registro em um herbário em algum lugar do Brasil. No Brasil tem um monte de herbários. Então, se você quer saber quantas espécies de plantas tem no Brasil, é só em todos os herbários, ou fazer uma lista de todas as plantas que tem em todos os herbários. O herbário também serve para que as pessoas saibam, consigam reconhecer as plantas. Então, se você tem uma planta que você não sabe o que é, ou a sua tia, seu tio tem uma planta que eles querem saber o que é, vocês têm que trazer no herbário, e no herbário a gente vai comparar com as plantas que a gente tem aqui para poder dizer que planta que é essa. Então, no herbário a gente tem as plantas e a gente tem as amostras das plantas, onde a gente pode ver se a planta é peluda ou pelada, se a flor é branca ou se a flor é roxa, e características das plantas que a gente usa para identificar. Bom, então, se você quiser saber que planta que é, ou você vai no herbário, ou você pergunta para um botânico que vai no herbário, que nem esse, consultar o herbário e responder para vocês que planta que é aquela. Mas será que a gente realmente conhece todas as espécies de plantas que ocorrem no Brasil? Será que são 41 mil espécies mesmo? É claro que não, mesmo porque tem muito lugar no Brasil que não foi coletado, tem alguns lugares super remotos, super distantes, de difícil acesso, que não foram coletadas. Por outro lado, tem algumas plantas que são super raras, né? São tão raras que vai ver alguém ainda não coletou essa planta, mesmo que ela esteja talvez próxima de nós aqui. Esse trabalho, então, do herbário e o trabalho dos botânicos nunca vai ter um fim, né? Eles não têm um fim porque as pessoas sempre estão coletando plantas e sempre estão trazendo mais plantas para a gente saber. Talvez daqui a muito tempo a gente tenha uma noção mais precisa de quantas espécies ocorrem no Brasil. Por enquanto, são mais ou menos essas 41 mil que eu falei para vocês, certo? Então, é isso que o botânico faz, esse que é o meu trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná. A gente trabalha com plantas, com espécies de plantas, com diversidade de plantas, que é parte dessa biodiversidade maravilhosa que a gente tem no Brasil e que a gente tem que aprender a conservar, a valorizar e a preservar, certo? Obrigado. Viram que interessante, gente? É sempre bom a gente aprender um pouquinho sobre outras profissões. Então, durante o vídeo, gente, ele contou algo muito interessante para vocês, que ele trabalha num herbário. Lembraram disso? Tá? Então, herbário é a coleção de plantas conservadas para estudo. E eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, gente, como que a gente consegue montar um herbário na nossa casa. Olha que interessante. Claro que não precisa ser um herbário tão grande como o do professor Renato, tá? Mas se você conseguir montar com algumas plantinhas da sua casa, é bem interessante. Então, agora é com você, tá? Então, a gente vai montar uma essicata para compor o seu herbário, tá? Como que a gente faz esse passo a passo. Então, a essicata, gente, é uma amostra da planta, tá? Que vai ser prensada e usada ali para estudos. O que você vai precisar, gente, para montar a sua essicata, tá? Você vai precisar de partes de várias plantas, né? De várias espécies de planta. Então, você pode observar aí na sua casa de qual planta você quer fazer essicata. Folhas de jornal ou folhas de papel, tá? Algumas folhas de papel em branco, objetos pesados, tá? Como o livro, por exemplo. Vocês já vão entender o porquê a gente vai precisar disso. A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem o material.
anotaram? Então prestem atenção, gente. Como que a gente faz? Colete folhas, flores ou partes da planta, né, para o seu herbário. Procure coletar, gente, partes que se encontram caídas no chão, tá? Que não estejam danificadas ou secas. Então tentem não arrancar um pedaço da planta, tá? Pega aquilo que já tá caidinho ali no chão. Coloque algumas partes da planta entre 2 páginas de um jornal. Deixe alguns livros pesados sobre os jornais durante aproximadamente 3 semanas. Continuando, gente. Retire as partes da planta, né, do meio do jornal com cuidado e cole num papel branco. Escreva o nome da planta abaixo de cada parte que você colocou no papel branco, tá? Então, depois dessas 3 semanas, vocês vão retirar com cuidado. Então, a professora vai mostrar aqui pra vocês como que vai ser feito, tá? Esse processo, esse passo a passo. Então, observem lá, pessoal. Então, eu fiz a coleta, tá? De uma parte de uma planta. Eu dobrei aqui uma folha e coloquei no meio, tá? Aí vocês podem, gente, pegar esse pedaço de papel com a folhinha dentro, colocar no meio de um monte de outras folhas, tá? Então, como nesse exemplo aqui, tá? Em jornal e tudo mais. E depois, gente, vocês colocarem algum livro pesado em cima, tá? Porque isso faz com que vai prensar, né, melhor essas partes da planta. Tá? E deixar aqui mais ou menos por 3 semanas. Outra dica que você pode fazer também é pegar essa mesma folhinha, então com a planta ali dentro, né, com a parte da planta ali dentro, e colocar dentro de algum caderno, de algum outro livro, tá? Então você coloca ali no meio das folhas e também coloca outro livro, alguma coisa em cima para deixar prensadinho, tá? Então deixa ali mais ou menos por 3 semanas. Após esse período, gente, o que vocês vão fazer? Com cuidado, vocês vão retirar essa planta, tá? E vão colar ela numa folha em branco, tá? Então, nesse caso aqui, eu tô usando uma folha do tipo reciclável, mas pode ser do tipo, né, folha branca, tá? Então, você vai colar essa parte da planta aqui na folha, tá? Então, ou você pode colar com cola branca, tá? Ou você pode colocar ela com durex. E você, gente, pode escrever aqui em cima o nome, tá? Pesquisar qual que é o nome da planta, tá? Ou também, se não quiser escrever, não tem problema. Eu trouxe os 2 modelos aqui pra vocês. E aqui na parte de baixo, gente, você vai colocar quais são as características dessa planta, tá? Então, eu já vou mostrar pra vocês como que vocês vão organizar essas informações, tá? Então, cola aqui a plantinha, coloca o nome dela e aqui embaixo informações sobre ela. Então, vai ter que ficar mais ou menos assim, a esse cata de vocês. Então, escolha a parte de plantas que estão na sua casa e então pesquise mais informações sobre elas. Aqui, gente, é como que tem que ficar as informações que vocês têm que localizar, tá? Então, o nome da planta, o local onde coletou, tá? Então, se você coletou na sua casa, se você coletou num parque, tá? Então, qual o local que você coletou? Para que ela é utilizada? Então, tem algumas plantas que não têm, né, utilidade, mas tem algumas que tem, tá? Se ela é utilizada para chá, para tempero, para alimento. Então, se ela tem alguma utilidade, você coloca aí. E quais partes da planta você coletou? Você coletou folha, você coletou tronco, você coletou galho, flores, você pode coletar flor também, tá? Para conseguir fazer a sua essicata. Eu vou dar um tempo, gente, para vocês anotarem essas informações.
Anotaram, pessoal? Então hoje nós aprendemos sobre as raízes das plantas. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!